Ela entrou na loja como qualquer outra pessoa. Sem maquiagem, sem produção, sem equipe. Apenas uma mulher com um propósito. Vestia calça jeans, uma camiseta larga e tênis simples. Cabelos presos de maneira despretensiosa. Quem a visse naquele instante não imaginaria que se tratava de uma das maiores influenciadoras do país. Mas para Virgínia, aquilo era libertador. De vez em quando, ela gostava de desaparecer da própria fama e agir como qualquer cidadã comum. Naquele dia, sua intenção era clara: comprar roupas novas para doar a uma instituição que cuidava de mães solo em situação de vulnerabilidade. Nada de publicidade, nada de stories. Apenas coração. O bairro era nobre. A loja, ainda mais. Fachada espelhada. Vitrine com manequins em poses teatrais. Vestidos com etiquetas de 5 dígitos. O chão era de mármore. A trilha sonora ambiente parecia saída de um desfile europeu. E o perfume que preenchia o ar custava mais do que o salário mínimo. Quando Virgínia entrou, tudo permaneceu aparentemente igual. Mas não para quem a olhava. As vendedoras trocaram olhares. Uma delas chegou a sussurrar para a outra. Será que ela se perdeu? Outra respondeu, com deboche. Parece saída do brechó da esquina. Mesmo sem ouvir claramente, Virgínia sentiu o julgamento no ar. Não seria a primeira vez, e provavelmente não seria a última, que seria tratada de forma diferente por não estar caracterizada como celebridade. Enquanto analisava um vestido em uma das araras, uma mulher se aproximou. Cabelos bem escovados, maquiagem impecável, blazer branco ajustado ao corpo, joias reluzentes e um salto que fazia seu andar ecoar pelo ambiente como um anúncio de superioridade. Era Patrícia, frequentadora assídua da loja e, acima de tudo, alguém que gostava de ser notada. Ela não hesitou. Com licença, querida, disse com um sorriso forçado. As promoções ficam ali no fundo, tá bom? Aqui é a parte da coleção nova. Virgínia levantou os olhos e sorriu de forma discreta. Continuou olhando a peça como se não tivesse sido interrompida. Mas Patrícia insistiu, agora um pouco mais incisiva. É sério, não quero que você se sinta constrangida. Mas esse vestido aí custa quase R$9.000. E, bom, não é exatamente o que você está vestindo que costuma aparecer por aqui. 2 vendedoras, ali perto, riram discretamente. Uma delas fingia arrumar cabides enquanto observava a cena. A outra fazia comentários quase inaudíveis, mas carregados de veneno. Virgínia respondeu calmamente, sem alterar o tom. Você sempre trata estranhos assim. Patrícia cruzou os braços, mantendo o tom altivo. Eu trato as pessoas como elas se apresentam. E, sinceramente, esse seu look não diz muita coisa. Cada um no seu lugar, não é? O silêncio que se formou na loja parecia mais alto que qualquer resposta. Mas Virgínia, que conhecia bem o peso do julgamento, preferiu não alimentar a hostilidade. Apenas pegou o vestido que estava analisando e caminhou até o caixa. A funcionária do balcão olhou para ela com a mesma expressão de desconfiança. Esse vestido é da nova coleção, R$8.970. Temos outros modelos com preços mais acessíveis, se quiser dar uma olhadinha. Virgínia, serena, tirou o cartão da bolsa e entregou. Pode passar esse. E por favor, se tiverem azul e em preto, quero os 2 também. A vendedora riu, achando que era brincadeira. Claro, só um instante. Mas, quando passou o cartão e o nome apareceu na tela, sua expressão mudou. Os olhos arregalados, a mão tremendo. Virgínia Fonseca da Silva. Outra funcionária se aproximou e discretamente olhou para a tela. Em segundos, a notícia correu pelos bastidores da loja. A mulher que acabara de ser ridicularizada era, na verdade, uma das figuras públicas mais populares do Brasil. Multimilionária, empresária e dona de uma legião de fãs. Patrícia, observando de longe, começou a desconfiar do burburinho. Aproximou-se novamente, agora tentando puxar conversa. Desculpa se eu fui rude. Eu realmente não tinha reconhecido você. Virgínia sorriu. E se eu realmente não fosse quem você acha que eu sou? Ainda assim mereceria ser tratada daquele jeito? Patrícia não respondeu. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez pesava nos ombros de quem julgou. A tensão se quebrou apenas quando um menino, de uniforme escolar e chinelos surrados, entrou timidamente na loja. Tinha seguido Virgínia desde o quarteirão anterior. Não por fama, não sabia quem ela era, mas porque viu nela algo familiar.
alguém que parecia com as pessoas do seu mundo. Ele se aproximou curioso e olhou para as sacolas com os vestidos. Virgínia abaixou-se e perguntou: "Qual é o seu nome?" "João", respondeu ele. "João, você gosta de camiseta branca ou colorida?" "Tanto faz. Nunca tive uma nova." Ela pegou uma das sacolas e entregou a ele. "Essa agora é sua, mas guarde com carinho, combinado?" O menino não disse nada. Apenas sorriu e a abraçou com força. E naquele momento, dentro de uma loja que parecia construída para exibir aparências, foi a simplicidade do gesto que roubou toda a cena. O abraço de João parecia quebrar todas as barreiras invisíveis daquela loja. Clientes que antes olhavam de longe, agora observavam com atenção. Funcionárias que zombavam da aparência de Virgínia não sabiam onde esconder os olhos. Patrícia, que ainda estava por perto, se mantinha em silêncio, observando aquela cena com um incômodo que ia além do constrangimento. Era desconforto moral. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse diante de algo que seu dinheiro não podia comprar. Respeito genuíno. Virgínia olhou para o menino com ternura. Tocou em seu ombro e disse com calma: "João, que tal você me acompanhar hoje? Tem muita coisa bonita por aqui e a gente pode escolher juntos mais algumas roupas para doar. Mas não só para você, para outras crianças também." João hesitou por um instante, sem entender se aquilo era real, mas logo abriu um sorriso tímido e segurou a mão de Virgínia. Eles caminharam juntos até outra ala da loja, onde ela começou a escolher peças infantis com a ajuda dele. Uma funcionária, a mesma que havia rido antes, aproximou-se querendo ajudar, agora sorridente, solícita, quase bajuladora. Mas Virgínia agradeceu e recusou com gentileza. Estava claro que aquele interesse repentino não era movido por empatia, e ela sabia muito bem diferenciar o que era sincero e o que era só conveniência. "Chame a gerente, por favor", pediu com firmeza. Minutos depois, a gerente apareceu, já sabendo da repercussão que o nome de Virgínia carregava. Estava nervosa, com o sorriso controlado e um pedido de desculpas ensaiado na ponta da língua. "Senhora Virgínia, quero me desculpar profundamente em nome da equipe. Essa situação não reflete os nossos valores. A senhora é muito bem-vinda aqui, sempre." Virgínia respondeu de forma educada, mas firme. "Infelizmente reflete sim, porque se ninguém tivesse reconhecido meu nome no cartão, todo esse comportamento continuaria. E isso não é apenas um erro. É um sistema funcionando exatamente como foi ensinado. Julgar pela aparência, pela roupa, pela presença. E excluir quem não parece se encaixar." A gerente silenciou. Patrícia, de longe, abaixou o olhar. Foi então que Virgínia apontou discretamente para uma funcionária que estava no canto, ao lado do bebedouro, entregando um copo d'água para João e sorrindo discretamente, com compaixão verdadeira. "Aquela moça ali, qual o nome dela?" "Camila", respondeu a gerente. "Pois então, toda a comissão dessa compra vai para ela. E mais, estou montando uma equipe nova. Se ela quiser, o convite está feito. Pessoas boas de verdade fazem falta. E quando encontro uma, quero por perto." Camila não conseguiu conter as lágrimas. Tentou se recompor, mas a emoção a dominou. Era mais do que um gesto generoso, era reconhecimento. Algo raro para quem sempre foi invisível dentro daquele ambiente. Virgínia continuou a fazer as compras com João. Escolheram roupas infantis, brinquedos e até alguns produtos de higiene para doação. E no fim, pagou tudo à vista, sem mencionar a quantia. Não porque não importasse, mas porque o foco não era ostentação, era transformação. Quando ela se preparava para sair, Patrícia finalmente criou coragem para se aproximar. "Olha, eu realmente não sabia quem você era. Se tivesse percebido, jamais teria falado daquele jeito." Virgínia a encarou com serenidade. "E se eu não fosse ninguém conhecida? Ainda assim mereceria ser tratada com desprezo?" Patrícia não respondeu. Seu rosto, outrora firme e confiante, agora estava tomado por um misto de vergonha e impotência. Pela primeira vez, ela sentia o desconforto de não estar no controle da narrativa, e pior, de ter sido a vilã de uma história real. "Às vezes", completou Virgínia, "não é sobre quem a gente reconhece, é sobre quem a gente respeita, mesmo sem saber quem é." João, ao lado, segurava firme as sacolas. Camila, com os olhos marejados, agradecia em silêncio.
No fim da tarde, Virgínia publicou uma única imagem. Ela e João sentados na calçada em frente ao abrigo, cercados por sacolas coloridas e sorrisos sinceros. Na legenda, escreveu: "Grandeza não está em quanto você pode gastar, mas no quanto você escolhe doar. E doar vai muito além do dinheiro." Em poucas horas, o post viralizou. Milhões de curtidas, milhares de comentários e uma onda de apoio que ultrapassava a figura da celebridade. Era uma mensagem humana, uma mensagem que dizia: não é o nome que define o valor de uma pessoa, é o gesto. Enquanto isso, Patrícia apagava suas redes sociais temporariamente. Alguns dizem que foi apenas vergonha, outros que foi uma tentativa de fuga. Mas todos concordavam em algo. Naquele dia, ela teve uma lição que o luxo nunca ensinou. E a loja emitiu uma nota pública de desculpas. Falou sobre revisar o atendimento, capacitar a equipe, reforçar valores de inclusão. Mas quem viu a cena ao vivo sabia. Não foi o discurso corporativo que comoveu. Foi o silêncio de quem foi desmascarado por sua própria arrogância. E a grandeza de quem respondeu ao preconceito com dignidade. Porque classe, no fim das contas, não se compra. Se carrega no olhar, se revela nas atitudes. E naquele dia, todos aprenderam, à força, que a verdadeira riqueza está na empatia. Dias se passaram desde o ocorrido, mas a repercussão da história de Virgínia naquela loja de luxo não parava de crescer. O vídeo com João já havia ultrapassado os 7 milhões de visualizações. Reportagens começaram a circular, influenciadores comentavam, até programas de TV matinais abordaram o caso, não por se tratar de uma celebridade famosa envolvida, mas por aquilo que a atitude dela representava. Enquanto a internet repercutia, João dava os primeiros passos em uma nova fase da vida. Com o apoio de projetos sociais indicados por Virgínia, ele foi matriculado em uma nova escola. Passou por atendimentos médicos e psicológicos. E pela primeira vez, teve um quarto só para ele em um abrigo acolhedor. Virgínia acompanhava tudo de perto, mas sem transformar aquilo em espetáculo. A doação havia sido feita no silêncio, longe dos holofotes, longe da performance. Porque ela sabia que as maiores transformações não acontecem diante das câmeras. Camila, por sua vez, agora fazia parte da equipe de produção de conteúdo de Virgínia. Sua vida mudou, não só financeiramente, mas na autoestima. Pela primeira vez, ela sentia que sua gentileza, muitas vezes ignorada, havia sido notada. E mais, valorizada. Em um post discreto, ela escreveu: "Ser boa não é fraqueza, é força. E um dia, alguém vai enxergar isso. A minha chance chegou." Já Patrícia, sumida das redes sociais desde o incidente, reapareceu semanas depois com um texto simples: "Julgar custa barato. Corrigir exige coragem. Estou tentando fazer o segundo." Não houve resposta de Virgínia. Nem precisava. A lição já havia sido dada com ações. A loja de luxo, pressionada pela repercussão negativa, passou a treinar sua equipe com foco em empatia e inclusão. Cartazes com frases como "Todos são bem-vindos" começaram a aparecer nas vitrines. Para alguns, era só marketing. Para outros, talvez um passo, ainda que tímido, em direção a algo melhor. Mas o que realmente ficou foi a história. A história de uma mulher que foi humilhada por parecer comum, que não reagiu com raiva, mas com dignidade, que respondeu o preconceito com generosidade, que usou sua influência não para humilhar de volta, mas para transformar vidas silenciosamente. No vídeo final publicado por ela, a narração encerrava com uma frase: "Você pode escolher o que veste, o que compra, onde pisa, mas nada disso define quem você é. Sua atitude sim, e essa ninguém pode tirar de você." Na última cena, João sorria diante de sua nova escola. Camila aparecia preparando luzes de um set de filmagem. E Virgínia, ao fundo, ajustava discretamente um microfone em uma senhora que contaria sua própria história. Era esse o verdadeiro legado, não a fama, mas o impacto, não a imagem, mas a essência. E para quem assistiu até o fim, ficou um convite silencioso. Se você estivesse no lugar dela, como reagiria? Talvez, hoje, seja o dia de pensar nisso. Talvez agora seja a sua vez de escolher, julgar ou transformar.